Olá pessoal, nesse vídeo a gente vai continuar o nosso treinamento e a gente vai falar agora sobre as importações. Então a gente vai fazer um breve resumo das importações que estão disponíveis no sistema, bem como a utilização delas. Então as importações elas são feitas no nível do credor. Então a gente vai vir aqui em cadastros, credores. E na frente do credor que vocês previamente já cadastraram, a gente tem os ícones IMPDEV, que é a abreviação de importação de devedores, e o ícone IMPDIV, que é a abreviação de importar dívidas. Então a diferença básica entre os dois é que a importação de devedores é aquela importação que vai trazer para a gente, para dentro do sistema, obviamente, os dados da ficha do seu devedor, ou seja, o nome dele, o CPF, a lista de telefones, a lista de e-mails, o endereço, enfim, dados do nosso devedor em si. Já as dívidas é o que ele deve para aquele credor, ou seja, a data de vencimento original, o valor original, uma breve descrição da dívida, eventualmente um código de contrato, uma unidade, quadra, lote, caso condomínio, por exemplo, e assim sucessivamente. Então são dados daquelas dívidas originais, dívida por dívida, ou seja, vencimento por vencimento, valor por valor. Depois, toda a parte de atualização desses dados com juros, multa, correção monetária, bem como unir isso tudo em um acordo e parcelar, isso é outra área que a gente vai falar mais para frente, que é a parte do acordo. Aqui a gente está alimentando o sistema com os dados dos devedores e os dados das dívidas. Então, vamos começar falando rapidamente do importador de devedores. Vou clicar aqui e a gente vai ver a tela da importação. Percebam que a tela é bem simples. Basicamente eu tenho que subir a planilha, informar um e-mail, que vai ser o e-mail que vai chegar com o resultado da importação, seja de sucesso ou seja de falha. Em caso de falha, o e-mail vai relatar qual linha da planilha que apresentou o erro e qual foi o erro, para facilitar a correção. E a gente tem aqui em cima um link em azul que eu vou sublinhar aqui, que é o layout de importação. Então esse layout de importação é a planilha modelo. Quando você fizer o download dessa planilha, você vai poder preencher ela exatamente como está aqui. Uma pergunta que o pessoal sempre faz é: mas eu posso subir qualquer planilha? Não, tem que subir exatamente a planilha com a mesma estrutura, com as mesmas colunas do layout de importação de clientes que vocês vão fazer o download aqui. Então a gente não pode subir qualquer planilha ou em qualquer formato, tem que ser o formato CSV e tem que respeitar esse layout aqui. Não pode adicionar colunas, tirar colunas. E para vocês saberem como preencher essa planilha, você pode clicar aqui no Help, que é esse botão laranjado. Então ele vai fazer uma descrição de cada coluna da planilha, bem como a quantidade máxima de caracteres, o formato esperado, se ela é obrigatória ou não. Então, em caso de dúvidas, vocês batem um olho aqui na importação, no Help, e vocês saberão como preencher essa planilha. E no final da importação, você também pode clicar aqui no relatório para você ver os clientes importados. Então, clicando aqui, você vai ser redirecionado para a tela de relatório de importação, onde você vai poder fazer um filtro pela data de hoje, por exemplo, de hoje até em branco ou até hoje, para você ver tudo que foi importado hoje. E tem um recurso de desfazer importação. Então, caso você faça uma importação e perceba: poxa vida, importei a base errada, importei no credor errado, importei valores errados, então você clica em desfazer a importação e você vai conseguir então reverter esse processo. Eu vou fechar essa tela e agora a gente vai falar sobre a importação de dívidas. Então aqui na tela do credor, que é a tela que eu estava anteriormente, eu tenho esse ícone IMPDIV. Vou clicar nele para a gente discutir. Vocês vão ver que a estrutura é muito semelhante à estrutura da importação de devedores, ou seja, eu também tenho a opção de seleção da planilha, também tenho o layout de importação de dívidas, eu também tenho o Help aqui em cima com o detalhe de cada coluna da planilha, e também eu tenho uns campos extras. Eu queria dar destaque para usar transação sim ou não.
Então o sim é a forma, digamos, padrão da importação, tudo ou nada. Então se uma das dívidas que você estiver importando der erro e tiver marcado como sim, tudo vai ser desfeito. Se você usar um não, o sistema vai fazer o que? Ele vai ir inserindo uma por uma, se der erro ele para dali em diante. Então é uma forma de você controlar o formato de você, se você quer tudo ou nada. E isso aqui também afeta diretamente a performance da sua importação. Então sempre que você usar a transação igual assim, a tendência é que ela fique mais lenta, porém mais segura. Ou seja, se der um erro, desfaz tudo automaticamente. Caso você use o não, ela vai ficar mais rápida, mas em compensação você vai ter que ter em mente que você depois na próxima importação você vai usar o atualizar dívidas como sim. Para quê? Para que ele pegue as dívidas que já foram previamente importadas e simplesmente sobrescreva elas, evitando um erro de duplicidade. Bom, então seria uma rápida... e aqui embaixo também a gente tem um relatório de dívidas importadas, de forma semelhante ao que a gente viu lá no cadastro de importação de devedores. Eu vou fechar aqui e com isso a gente encerra uma breve visão da importação de devedores, da importação de dívidas. Não são as únicas importações que a gente tem, tá? Se eu clicar aqui no visualizar do meu credor, lá na parte inferior da tela, eu tenho outros importadores. Olha, o importador de devedores e dívidas, eles estão aqui, mas eu tenho o importador de follow-ups para eu importar negociações, né, que são aquelas ocorrências, o histórico. Tem importação de acordo, importação de baixa manual, para eu dar baixa manual em parcelas de acordo, importação de responsáveis, que é aquele cadastro de responsáveis muito usado para escola infantil, imobiliária. Tem o importador de vendas, que é um módulo de vendas para você negociar dívidas que ainda não venceram, ou seja, literalmente vendas. Então vocês também podem usar esses outros importadores. E aproveitando, a gente tem a documentação. Então aqui em suporte, a gente tem um menu chamado documentação, em que a gente tem uma série de capítulos falando especificamente sobre módulos, sobre recursos do sistema. E um desses capítulos é justamente um capítulo sobre importações. Então se vocês quiserem ver detalhes dessas importações, prints, para relembrar o que a gente discutiu aqui, bem como se aprofundar um pouco mais, também vale a pena dar uma olhadinha na documentação. Então é isso, gente. Aqui a gente encerra o vídeo de importações e no próximo vídeo a gente vai falar sobre o cadastro de devedores, fazer um cadastro manual e mostrar também a parte de acordo e follow-up do sistema na visão do administrador. Espero vocês. Até lá!